Então, hoje é 11 de agosto de 2020. Nós estamos na 12ª aula, a última aula deste curso. Então, nós vamos falar então sobre missões e avivamentos. Na introdução, nós vamos falar sobre missões. Então, o que nós vamos tratar hoje? Da comunidade Clafam. Tem algumas coisas que talvez eu não vou saber pronunciar muito direito, porque às vezes está em nome aqui em alemão, vai ser bem difícil. Tem o movimento Oxford, que é da Inglaterra. Os avivamentos, nós vamos ver, né, depois a ação e reação desses movimentos contra o cristianismo, o protestantismo no Brasil. Então, são essas 4 coisas que nós vamos passar hoje. Tem essa frase aqui que eu achei sensacional. A missão sem adoração pode produzir um serviço vazio. E a adoração sem missão pode gerar uma religião negligente. Então, a gente percebe que a vida cristã é uma vida de atitudes e de ação, né? Não pode ser uma vida passiva. Ela tem que ter muita ação. No século XVIII, aparece, então, uma nova era das missões. Então, a primeira sociedade missionárias foi a Sociedade Missionária Batista, que é a abreviação em inglês, né? Fundada em 1792 por William Carey. E depois vamos ter a Sociedade Missionária da Igreja em 1799. Então, o que aparece primeiro é essa comunidade Clafam, ou Clafam. Essa comunidade era uma residência de campo, né, de um grupo de evangélicos ricos e fervorosos, né, que com uma orientação espiritual no ministro da igreja paroquial, John Wayne, filho de Henry Wayne. Seus membros se reuniam com frequência para estudar a Bíblia, dialogar e orar na biblioteca oval de um rico banqueiro, R. Thornton. O líder inquestionável do grupo era William Wilberforce. Tem até a foto dele aqui. Que é esse moço aqui, né, do século XVIII. Então, a maior iniciativa dessa comunidade era a campanha contra a escravidão. E ela foi bem sucedida graças aos contatos políticos, né, que essa sociedade tinha, né? E com isso eles conseguiram, então, abolir a escravatura, né, e fazer ainda as missões. O movimento Oxford já é no século XIX, um foi para o século XVIII, e teve uma grande penetração nas comunidades, né, e conseguiu permanecer sendo um exemplo brilhante de como uma sociedade, ou talvez o próprio mundo, pode ser por poucos homens hábeis e devotos, né? Então, eles influenciaram o mundo todo daquela época. No movimento Oxford, já é um movimento na Inglaterra, e esse John Henry Newman era um sacerdote da igreja anglicana, esse moço aqui, esse senhor, né? E o Edward Punsey deram origem aos anglos-católicos. Então, eles praticamente saíram da igreja anglicana, mas eles formaram um catolicismo, mas não ligado ao Papa.
ficou conhecido como os anglos-católicos. Então, teve vários missionários. Henry Martyn na Índia, e Robert Morrison na China, John Williams nos mares do sul, Adoniran Judson em Myanmar, Alexandre Duff na Índia, Allen Gardner na Terra do Fogo, Roberto Movat na África do Sul e muitos outros, né? E tem tantos outros missionários e as suas esposas que foram esquecidos, porque morreram em questão de meses em climas tropicais, infestados de malária ou numa tribo selvagem. Então, muitas pessoas deram a vida na sua própria missão, né? Fazendo a sua missão, eles nem eram muito conhecidos. Esses aqui foram os mais conhecidos. Então, já no século XIX, houve uma grande expansão desse movimento missionário, atingindo vários países, já da Índia, né? Dos países do leste e da África do Sul. Então, foi com isso então que... Pedro, desculpe interromper, mas está falhando muito. Ah, é? Está melhorando? Mas é porque tem muito microfone aberto. Tá tem que pedir o pessoal para fechar o microfone, senão não tem jeito. Acabei de mandar a mensagem. Porque se eu parar aqui, eu vou ter que desconectar, fechar os microfones. Melhorou o som? Alô? Pode dizer se melhorou o som? Para mim tá ótimo. Tá bom. Sim, melhorou Tá bastante. ótimo. Sim, as pessoas têm que ficar atentas para fechar os microfones, é só isso. Isso. Então, com esse movimento, foi um movimento que praticamente separou a Igreja Anglicana e formou um novo movimento chamado Anglo-Católico, e eles foram muito atuantes em todas as regiões da Ásia e da África, né? Então, esse foi uma das primeiras missões, né? Teve o Cafan, que eles estavam mais ligados, né, à libertação dos escravos, e depois, já no século XIX, fizeram, então, esse movimento Oxford. Eram também pessoas doutas, pessoas muito estudadas, e se separaram da Igreja Anglicana, né? E aí nós vamos ter os avivamentos. O avivamento, o que foi? É uma nova paixão pela pregação do Evangelho. Após os pagãos, surgiram as porções do protestantismo profundamente influenciadas pelos avivamentos evangélicos do século XVIII na Europa e na América. Durante as 3 primeiras décadas da nova era missionária, a iniciativa era exclusivamente evangélica. Então, não tinha o movimento católico nesse movimento de avivamento, era praticamente os evangélicos. A expansão missionária desse movimento foi na África, na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia, na China, no Japão e na Indonésia. Então, veja só o poder que teve, né, esses primeiros avivamentos. Então, a gente estudando a história dos avivamentos, a gente vai perceber que sempre nas crises econômicas, né, que surgem esses movimentos de avivamento, né, e aonde o evangelho se expande. Então, a gente pode ter até um exemplo nosso agora, né, nessa nova crise da pandemia do coronavírus. O que aconteceu? Mesmo sem a gente sair dos nossos lares, o evangelho se expandiu monstruosamente, né? Tem até músicas evangélicas que se tornaram mundial, né? Que foram cantadas por várias nações. E também, através do instrumento da internet, nós conseguimos levar o evangelho a milhares de pessoas, né? Voltou aqui. Então, olha, está continuando, né? Nós falamos que ele era até a Indonésia, e depois ele continua na América do Norte, na Escandinávia, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, no Japão, de novo, na Indonésia.
Então, o primeiro pregador que a gente vai ver, esse Theodore, é um nome holandês, difícil de pronunciar, Frelinghuysen. Parece que é isso, Frelinghuysen. É esse moço aqui, ó. Ele foi o grande avivamento calvinista, então ele já era calvinista, né? Começou com ele nas pregações das congregações holandesas, reformada de Nova Jersey, em 1726. O avivamento estimulou a seriedade na vida moral e espiritual entre o povo. Então veja que não era somente um avivamento de alguém ficar cheio do espírito, falar em línguas, nada, né? Era um movimento que mexia com o caráter da pessoa, né? Então ele mudava a sua vida moral e a sua vida espiritual, né? Em dedicação à leitura da Bíblia e principalmente em obediência em tudo aquilo que a Bíblia exigia do homem, né? Então naquela época, por exemplo, não poderia se tolerar alguém que não pagasse uma dívida, por exemplo, né? Isso daí não era um sinal de alguém transformado pelo Evangelho. Então isso aí estimulou essa seriedade na vida moral e espiritual, né? Tanto os prazeres carnais e tudo isso aí, eles eram relegados, né? Seu trabalho influenciou os pastores presbiterianos, como Gilbert Tennant, em 1703 até 1764. E William Tennant Jr., era o filho, provavelmente, né? Que se tornaram as chamas vivas do reavivamento entre os escoceses e irlandeses das colônias do centro. O que facilitaram as missões de Whitefield, que encontrou solidamente colocada a base para o apelamento quando visitou as colônias no centro lá da Nova Inglaterra, né, em 1739, nos Estados Unidos. Esse Jonathan Edwards, esse daqui é que nós tivemos um erro, né, lá na página da apostila. Se vocês tiverem a apostila aí, na errata que eu passei, vocês vão verificar na página 58, inclusive foi a Naísa que me chamou a atenção, né, que ela foi procurar o sermão, aquele que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. Na apostila, na página 58, estava sendo atribuído a Whitefield, mas na verdade foi Jonathan Edwards que pregou esse sermão, tá? Esse Jonathan Edwards, ele foi um homem excepcional. Na sua época, ele foi um homem de avivamento mesmo, né? O fogo do avivamento, que tinha começado entre os calvinistas holandeses, reformados e presbiterianos calvinistas, logo se espalhou pela Nova Inglaterra congregacional, graças aos seus esforços, formando precocemente por Yale em 1720, aos 17 anos, né? Então, ele já cursou em Yale nessa época e já estava formado, né? Tornou-se pastor em Northampton, no oeste de Massachusetts, em 1727. Então, nesse sermão em 741, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, é um impressionante exemplo do seu poder de púlpito. Então, ele tinha assim uma oratória poderosa, né, nos seus sermões, né, fazer com que as pessoas se arrependessem mesmo dos seus pecados. É lógico que ele foi um instrumento de Deus, né, mas ele tinha uma habilidade que não era normal, né, era um dom espiritual mesmo. O avivamento começou em 1734, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra, atingiu seu ponto máximo em 1740. E George Whitefield, esse daqui era o calvinista lá, amigo do Wesley, né? Conhecido como o pai do evangelismo. Então, na nossa apostila, na página 63, está errado o comentário sobre George Whitefield. O que está comentado aí é sobre Jonathan Edwards. Então, eu errei 2 vezes na apostila. Mas aí a gente já, na errata, ele já está consertando isso aí, né? Conhecido
como o pai do evangelismo em massa. Em 1739, o amigo de Wesley trouxe sua poderosa voz ao seu estilo magnético para as colônias e pregou na Geórgia, nas Carolinas, né, do Norte e do Sul, na Virgínia, em Maryland, na Pensilvânia, Filadélfia e Nova York. Aí ele mudou para o norte e, em 1740, uniu o avivamento da Nova Inglaterra aos da colônia, do centro e do sul. Então, ele praticamente evangelizou os Estados Unidos inteiro, né, com a sua pregação calvinista, e era um homem muito devoto. Whitefield falou em Boston, em Harvard e, por fim, em Northampton. Viajou pela cidade de Connecticut e de onde multidões vinham de fazendas vizinhas em torrentes e um fluxo constante de cavalos com seus cavaleiros, né? Então, ele movimentou e sacudiu mesmo os Estados Unidos naquela época lá. Onde sabia que ele iria pregar, aglomerava muita gente para ouvir. Whitefield deixou a Nova Inglaterra depois de um mês, mas os despertamentos regionais já não eram mais representantes, pois haviam produzido um furacão espiritual chamado o Grande Despertar, em 1740. Então, apareceu então um grande despertar na América por causa de um homem, né, usado por Deus e muito eloquente, e ele se entregava de corpo e alma, né? A gente vai ver depois o Billy Graham, praticamente parece que é uma safra, né, desses homens. Samuel Davis, em 1723 até 1721. Ele foi o líder do avivamento na Virgínia. Ele iniciou com a leitura de literaturas religiosas por Samuel Morris para seus vizinhos em sua casa de leitura. A pregação era bem emocionante e muitas pessoas foram ganhas para a Igreja Batista da Carolina do Norte. Esse movimento teve resultado incomum. Entre 30 e 40 mil pessoas e 150 novas igrejas foram acrescentadas somente na Nova Inglaterra, uma população de 300 mil habitantes. Então, ele praticamente também deu um salto qualitativo, né, nas igrejas através de suas pregações, né? Então, na Carolina do Norte teve o desenvolvimento dessa igreja batista, né, onde a Joyce mora. A Joyce está com a gente aqui. Outros milhares passaram a integrar as igrejas das colônias do Sul e do Centro. Verificou-se um fortalecimento moral nos lares, no trabalho e no lazer. Isso, então, que a gente pode se dizer que é um grande avivamento, né? Quando ele fortalece a moral, fortalece o caráter das pessoas, né? Então, o avivamento, naquela época, ainda não tinha a manifestação, pelo menos assim, na história, né, dos dons de línguas. Ela vai aparecer lá na Rua Azusa e nós vamos ver daqui a pouco. Universidades como Princeton, Columbia, Hampden, Sydney e outras foram criadas para formar ministros para as muitas congregações que surgiram. Então, surgiu tanta congregação que precisou praticamente ter uma corrida, né, para formar líderes para cuidar dessas comunidades. Então, veja só, né, os líderes não eram somente formados por pessoas que tinham um dom espiritual. A pessoa tinha que estudar, tinha que se preparar. Porque o que a gente vê em certas igrejas é que a base doutrinária é muito fraca, né? Então, quando ele se depara com certos eventos, certas situações, eles não mantêm uma disciplina rígida de doutrina, porque não conhecem, não tem fundamentos para isso, né? Diferentemente da nossa igreja, que nós temos homens formados, né, forjados nas faculdades, tudo, e com amor, né, a doutrina, que é muito fácil ele aplicar a doutrina para certas situações. E se a pessoa não tem esse preparo, ela tem um pouco de dificuldade para levar, né? Então, a gente vai ver esse movimento neopentecostal que surge assim, com algumas coisas que são meio estranhas nas nossas doutrinas, né?
Diferentemente, naquela época, as pessoas eram forjadas, né? Não somente no dom espiritual, mas também no conhecimento, né? No conhecimento da doutrina bíblica. David Brainerd. Então, na apostila também está errado o nome, mas eu corrigi na errada, tá? É esse daqui, ó. Provavelmente deve ser o antepassado do Elvis Presley, né? Olha o pet dele. Em 1743, com um grande sacrifício pessoal, empenhou-se na obra missionária entre os índios, depois de ter sido expulso de Yale em 1742. Yale era uma universidade, por criticar o estado espiritual de um tutor, né? Criticou lá que o cara talvez não estava andando de uma maneira correta, aí ele foi expulso. A divisão entre congregacionais e calvinistas, né? Velhas Luzes eram os congregacionais chefiados por Charles Chaulson, e Novas Luzes eram os calvinistas liderados por Edwards. Então, já houve então começou a separar, né, os calvinistas dos congregacionais, né? Esses congregacionais estavam agora se voltando mais para o arminianismo. E depois também surgiu uma divisão entre os presbiterianos, em 1741, chamava Nova Face. Eram velhos ministros vizinhos da Filadélfia que se opunham à ordenação de ministros sem formação. Né? Alguém ia ministrar e não tinha formação, então essa Nova Face já era contra, né? E a velha face apoiava a formação, apoiava a formação das pessoas sem formação superior, desde que tivessem dons espirituais. Olha só onde apareceu, né? Então, a pessoa tendo dom espiritual já estava apto para ser um ministro. E os outros, eles não concordavam com isso, né? Na América cristã, apareceu então descrições contemporâneas de reavivamento, costumavam se basear em 4 características. Então, como que se definia um avivamento? Primeiro, a pessoa tinha que ser convertida. Então, isso caracterizava o avivamento, que as pessoas se convertiam. Depois, que tinham que ter atividades. Não adianta a pessoa se converter e ficar sentada no banco, né? Então, você está sentado no banco porque ele não teve avivamento. E 3 era biblicismo, confiança na Bíblia como fonte de devoção, direção e teologia. A pessoa era obrigada a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia e praticar. E 4 era crucicentrismo, ênfase na natureza sacrificial da cruz, né? Então isso marcava o avivamento essas eram as características que eram demonstradas no avivamento da América, né? Tinha até aqui, ó, um trecho da apostila que diz assim: pode uma nação nascer em um só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Que era em Isaías 66:8. A pergunta de Isaías parecia excepcionalmente apropriada para a jovem nação americana. Em 1835, o conhecido ministro presbiteriano e congregacional da Nova Inglaterra pregou um sermão sobre esse versículo, ao qual chamou de apelo ao oeste. Então, falou, eles estavam nascendo uma nova nação, né? Por causa desse poder da palavra de Deus, né? Essa campanha evangélica para mudar o destino da jovem nação norte-americana não era nova. O oeste norte-americano deu ao cristianismo evangélico sua maior oportunidade de impor as reivindicações do evangelho a uma nação inteira. Mesmo que tal visão tenha desaparecido na nossa época, né, o impulso básico permanece, pois faz parte do propósito do Senhor para o seu povo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Isso que a gente não pode perder de vista, né? Então nós temos que ser um exemplo em tudo, né? Nós temos que fazer diferença, esse sal da terra é que vai fazer a diferença, né? E a luz do mundo, né? A sal da terra é onde asfaltava o caminho, né? Naquela época não tinha asfalto, eles colocavam sal na terra.
para não crescer o mato, né? Então nós somos essa avenida asfaltada, né? E a luz do mundo. James McGrady. Esse daqui era já um senhor, né? E ele era de uma família escocesa, na Pensilvânia, atuou na Carolina do Norte, enfatizando a ira do Senhor contra os pecadores de dura cerviz. Promoveu um avivamento que levou dezenas de penitentes à conversão. Então, eram pregações duras, né, que eles faziam, né? Mas era um apelo emocional mesmo, que atingia o coração das pessoas e elas se arrependiam dos seus pecados, né? O avivamento em julho de 1800 mudou o curso da história americana. Após um avivamento inicial no Rio Vermelho, ele decidiu avisar previamente sobre o próximo culto sacramental na igreja do Rio Gasper. Hoje, o Rio Gasper é considerado o primeiro acampamento de avivamento, o primeiro culto religioso com vários dias de duração ao ar livre para pessoas provenientes de todas as partes. Então, era um culto a campo aberto, né? E eram muita gente que vinha para ouvir esse homem falar, né? Uma grande bênção, né? Foi um precursor por quase 2 séculos. Os conceitos de pregação avivalista e de acampamentos, de avivamentos, perduraram na América. Com o tempo, a intensidade da pregação inevitavelmente esfriou, pois o homem não vive só de fogo. Sob a liderança de homens como Charles Finney e Murphy e Billy Graham, os acampamentos passaram a ser realizados em ambientes fechados, dando prosseguimento às suas condutas vitoriosas em capelas rurais e auditórios urbanos. Escola dominical. Eu coloquei esse tema aqui porque a escola dominical, ela é assim, para mim foi uma coisa que impressionou muito a minha vida, né? Ela foi criada por um editor de jornal, Gloucester Robert Hickes, na década de 1780, com uma via de ensino dos princípios morais religiosos para crianças pobres. Então, primeiramente, era isso, né? Para as crianças pobres. E se tornou um grande movimento com a finalidade de ministrar ensinamentos aos leigos por pequenos estudos preparados com exclusividade. Eram estudos bem direcionados, né? Não se pautava muitas coisas assim na teologia, né? Eles eram retirados textos da Bíblia e tendo assim uma aplicação prática para as suas vidas diárias, né? Em muitas igrejas pentecostais, inclusive no Brasil, ainda persiste essa boa prática, né? No caso da Assembleia de Deus, ele tem até umas revistinhas, né? De escola dominical, que tem aquele textual e aquelas coisas lá, né? E são coisas interessantes que estimulam a leitura da Bíblia, né? Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody. Esse homem foi um homem maravilhoso, né? Um comerciante de calçados de Nova Inglaterra que trabalhou ardorosamente para as igrejas de Chicago. Em 1873, então olha só, começou lá no século XVIII, né, 1700, já está há mais de 100 anos e ainda continua os avivamentos, né? Participou de uma jornada de pregação à Bretanha, junto com Ira de Sankey, cantor e compositor gospel de grande sucesso. Uma jornada durou 4 anos, após a qual Moody e Sankey retornaram aos Estados Unidos e viajaram pelo país, promovendo grandes encontros. E esse homem é um homem falado muito, como se fala, em missões e avivamento, né? Moody pregava uma simples mensagem de redenção individual e contrastava com o interesse da reforma social e desenvolvimento na época. Ele inspirou muitos missionários, né? Então, veja, mais uma vez, aqui a mensagem era simples e atingia várias pessoas, né? Sendo ele um avivalista urbano durante a geração do pós-guerra civil, que, assim como vários pregadores menos conhecidos, sentia que sua principal tarefa era ganhar almas para Cristo e preparar homens e mulheres salvos para a segunda vinda de Cristo.
Então, eles tinham um grande objetivo, que era estimular essa volta de Cristo, né? Não deixar isso se apagar do coração das pessoas. E William Ashley Billy Sunday, não é o Billy Graham ainda, né? 1862, 1935. Era esse homem. Iniciou a carreira profissional como jogador de beisebol, defendendo equipes importantes e se converteu ao evangelismo na década de 1890, continuando até a sua morte em 1935. Sunday era, de longe, um orador mais passional que muitos, capaz de ofender teólogos oponentes e falar a mesma gíria de sua audiência. Então, ele falava desde aquela linguagem coloquial, normal, né, até uma linguagem mais erudita. Assim, a cada geração foram aparecendo novos e brilhantes pregadores, cada um contribuindo à sua maneira para o avivamento da fé. Billy Graham. William Franklin Billy Graham. Às vezes a gente ouve algumas histórias, né, do Billy Graham, às vezes é para estimular certas pessoas, eu acho, né? Então, fala assim, tinha uma mulher, fala assim, eu não consegui ganhar nenhuma alma, eu só ganhei uma alma. Eu falo, quem que você ganhou? Billy Graham. Né? Fala assim, ganhou o Billy Graham, ganhou o mundo, né? Mas, na verdade, o Billy Graham já veio de um berço evangélico. Essas histórias são notas e lendas, né? Esse é o homem, né? Nascido na Carolina do Norte, começou a pregar em 1940 com o movimento de Juventude para Cristo. Então, ele morreu há 2 anos. Combinou a fé evangélica da corrente principal, conscientemente, evitando as controvérsias tradicionais de doutrinas e tolerando as pequenas diferenças de opinião, com um apelo sincero ao indivíduo para se aproximar de Cristo. Ele esteve aqui no Brasil, né? Acho que foi no Maracanã, em 1970, não sei quando é. Então também lotou, né, de gente lá. Era um homem sensacional. Pioneiro no uso da televisão no horário nobre, na década de 1950, Billy Graham começou suas jornadas de pregação em outros países e seguiu assim até o fim do século XX, o que lhe assegurou o recorde de ser o pregador com maior plateia na história, cerca de 80 milhões de pessoas. Um homem só, né? Pregar para 80 milhões de pessoas. Acho que seu canal de YouTube devia ter pelo menos alguns milhões, né? Ele pregou até no leste europeu entre as décadas de 1970 e 1990, encorajando as igrejas locais e denunciando seus dirigentes comunistas, né? Porque esses dirigentes comunistas, eles queriam proibir de qualquer jeito a pregação do evangelho, né? Então ele era um homem apaixonado, um homem que assim foi conselheiro de vários presidentes, não teve um escândalo na sua vida, viveu 90 anos para o evangelho, né? Foi uma bênção, né? E no dia da sua morte, no dia do seu enterro, nós estávamos lá na Carolina do Norte, mas nós não conseguimos participar lá da cerimônia, né? Porque certamente ia ter muita gente. Mas estava lá o Trump, aqui ele já está bem, quase que já estava com uns 90 anos, né? O Trump foi lá no seu enterro, né? Mas foi um grande homem e só a gente estando do lado lá, quando eu tirei a foto no Museu de Cera, com ele do lado, a gente já fica impressionado. Imagine ao vivo esse homem, né? Era uma bênção. Esse J.C. Austin, eu não consegui foto dele na internet, né? Ele foi um ministro batista na Virgínia que teve enorme sucesso em Pittsburgh, formando uma forte congregação de 5.000 pessoas. Então, além da Virgínia, ele também ficou na Pensilvânia, né? E tinha uma congregação de 5.000 pessoas. Para a época, era um evento muito bom, né? Em 1926, transferiu-se para Chicago para dirigir a Igreja Batista dos Peregrinos e supervisionou um extraordinário reavivamento nesta área.
Então, como vai acontecer? Então, veja só, né, que tudo isso aí foi sendo uma estrutura, pilares para o surgimento do pentecostalismo, né, americano. O pentecostalismo foi um dos mais importantes acontecimentos do mundo cristão no século XX. Tem suas raízes no movimento Holiness, uma tendência que se alastrou pelas igrejas dos Estados Unidos, principalmente as metodistas, na segunda metade do século XIX. Esse movimento teve a sua origem no século XVIII. Os pregadores e as congregações Holiness enfatizavam a vida moral e eram conhecidos por seu estilo de vida austero. Na década de 1880, muitos desses grupos haviam rompido com os metodistas para formar uma denominação dissidente própria. Esse Charles e depois teve esse William Seymour, que foi um dos mais famosos, né? Ele teve o evento da Rua Azusa, que saiu até aqui nesse jornal, né? O Pentecostes já começou, né? Então, essa aqui era a igreja da Rua Azusa, onde teve aquele batismo com o Espírito Santo. É muito famoso esse evento, né? Entre os pentecostais. O movimento foi para o sul dos Estados Unidos, em Memphis, Chicago, depois ganhou a Europa, a América do Sul e a África. Então, foi um movimento que se alastrou e não teve volta, né? Então, hoje nós temos os pentecostais de raiz, né? Que é a Assembleia de Deus, e mais algumas outras mais tradicionais, né? Depois é que aparece o neopentecostal, né? E aí a gente vai se deparar com algumas coisas que começaram a atrapalhar um pouco, né, esse avivamento, chamado iluminismo. Ele procurou centrar o pensamento humano somente na razão. Foi o precursor de vários movimentos que surgiram para flexibilizar as doutrinas cristãs baseadas no sentimento e fé. Dentre os movimentos destacamos o deísmo, ecumenismo, doutrina da libertação e doutrina liberal, fortemente influenciados pela doutrina marxistas e hegelianas. Mas com a reação surgiu também o fundamentalismo cristão, pretendendo voltar às origens das doutrinas cristãs. Porém, nesta aula, não temos assim, espaço para entrar nesses detalhes. Por isso, elegemos 3 assuntos que vamos abordar superficialmente, né? Então, nós vimos os avivamentos e, nesse terceiro ponto, é a ação e reação dos movimentos contra o cristianismo, né? Então, a gente vai ver esses movimentos de reação, né, contra o cristianismo, é o deísmo, ecumenismo e doutrina da libertação e doutrina liberal. E a ação, né, em favor ao cristianismo é o fundamentalismo, né, que surge nessa época. Esse daqui era uma reunião, né, dos iluministas falando sobre a razão. Então, o iluminismo veio trazer essa coisa da razão versus a fé, né? E tudo havia uma explicação racional. O deísmo, que era o racionalismo do século XVII, é uma religião sem revelação escrita. Enfatiza o céu estrelado em cima e a lei moral na terra, né? Não tem igreja. É uma posição filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, em vez dos elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta ou tradição. Então, eles acreditam que existe um Deus, mas eles não se reúnem em igrejas, né? E eles estão mais ligados à razão, né? Então, eles ainda não são ateus, mas eles também não estão ligados a nenhum movimento de igreja, né? Chamado de deísmo. Acreditando em um Deus, né? Num Criador, né, do mundo, que pode ser Deus ou não, né? A crença comum em um Deus transcendente, entendido como a causa primária de uma criação marcada pela evidência, deu um desígnio. Essa crença comum em Deus transcendente, que vem de cima, né, do céu para a terra, né? O deísta criam que
que Deus deixou sua criação reger-se por leis naturais. Então, tudo que está na Terra é como eu já vi alguém pregando, falando assim, que Deus é um ser que chegou na Terra, deu corda como se fosse um relógio e deixou para lá, deixou andar sem nem nunca intervir em nada, né? Então eles acham que é isso, que a criação foi criada e vai se reger pelas suas leis naturais, né? Assim, não havia lugar para milagres, para a Bíblia como revelação de Deus, para a profecia, para a providência, ou para Cristo como um homem-Deus, né? Não tem espaço para isso no deísmo, né? Eles acreditam que Deus já criou a Terra e deixou as leis naturais e as leis vão dando conta de tudo, né? Então, por exemplo, se o homem se unir a uma mulher sexualmente, né, se não tiver nenhuma para evitar filhos, para evitar contraceptivo. Nossa, gente, esqueci. Vai nascer uma criança, né? Então, para eles é uma lei que Deus colocou, né? Deus não quer e nem desquer. Se teve sexo, vai nascer a criança. Então é assim que eles acreditavam, né? Para eles, Cristo era apenas um mestre e por isso só Deus deveria ser cultuado, né? E sem igreja. A virtude e a piedade eram o culto mais importante que se podia prestar a Deus, né? O homem ser piedoso e ser virtuoso, né? Sem vícios, por isso que é virtuoso, né? Sem vícios e também piedoso, né? Ter compaixão das pessoas. Isso que era prestar um culto a Deus, né? E não ficar nas igrejas e procurando milagres e não sei o quê, né? Então essa é a visão do deísmo. A doutrina liberal. A doutrina liberal surgiu do iluminismo. As obras de Darwin, como A Origem das Espécies, em 1859, a filosofia de Kant, de Hegel, de Schleiermacher, e o surgimento da alta crítica, ou a crítica histórica. Então, veja só, vocês vão ouvir ainda falar de alta crítica na teologia. A alta crítica, ela tem a visão crítica da história. Ou a literária é a baixa crítica. Então, quando vai falar assim, dos escritos da Bíblia, né, como foram escritos, tudo aquilo que nós vimos lá naquela aula 9 ou 8, aquilo lá é a baixa crítica, que se preocupa com os escritos da Bíblia. A alta crítica, ela vai se preocupar com os eventos históricos. Então, a baixa crítica é a crítica textual, idealizada pelos teólogos alemães, britânicos e americanos. Deram origem ao movimento da teologia liberal, baseada na razão e obras sociais. Um teólogo alemão, de nome Julius Wellhausen, um alemão, né? Em 1844 a 1918, apresentou a teoria documental, que vocês vão ouvir falar ainda, né? Não vamos entrar nessa seara, onde demonstrava que o Pentateuco era o produto de 4 fontes distintas, né? Eloísta, javista, sacerdotal e deuteronomista. Essas eram as fontes. Afirmou que Isaías era obra de 2 autores, não um. E relegou o livro de Daniel a uma data bem posterior e aceita pelos evangélicos, né? Então, quando nós falamos lá que Daniel foi escrito em 167 a.C., é da teologia liberal, né? De William Wellhausen. Embora essas teorias tenham caído em descrédito na década de 1970, né, das 4 fontes, outras teorias liberais surgiram a partir delas, né? O fundamentalismo. Como nasceu, então, o fundamentalismo, que é a nossa principal raiz, né? Nós somos da Igreja Batista, a Igreja Batista é arminiana e fundamentalista. Então, nós temos que entender essa nossa raiz, né? Em oposição ao liberalismo, em 1910, a Igreja da Assembleia Geral dos Presbiterianos do Norte enumerava 5 princípios que considerava como essenciais ao cristianismo. Infalibilidade da Escritura, então a Escritura não falha. Nascimento virginal de Cristo. Expiação substituta de Cristo, né, que ele se ofereceu por nós. E a ressurreição de Cristo e a realidade dos milagres de Cristo. Então, esses 5 pontos
são fundamentais para o cristianismo, né? E a Bíblia é infalível, que teve um nascimento virginal de Cristo, que teve a expiação substituta de Cristo, ele pagou os nossos pecados, que ele ressuscitou e que existe a realidade dos milagres. Isso formava a essência das doutrinas defendidas em uma série de artigos e ensaios escritos por uma imensa corrente de autores que foram publicados em 12 volumes intitulados Os Fundamentalistas, entre 1910 e 1915. Eles eram veementemente contra as conclusões da ciência moderna, ao catolicismo romano e, em sua maior parte, a teologia liberal, né? Então, eles eram contra isso porque isso aí enfraquecia o cristianismo, né? A essência do cristianismo. Por isso, então, que se marcou aqueles 5 pontos. O termo fundamentalismo foi rapidamente aplicado ao movimento. Para Curtis Loos, em 1868 e 1946, editor da revista batista Watchman Examiner, Atalaia, né, Examinador, usou o termo fundamentalista na edição de 1º de julho de 1920 para se referir aos separatistas que rejeitavam o liberalismo e aceitavam os ensinos evangélicos. Então, por essa sociedade, né, que rejeitava a teologia liberal e se prendeu, né, ao evangelho, ao que está na Bíblia, foi então denominado por este homem como os fundamentalistas. E com isso, a gente chega aqui na história do Brasil, né? O protestantismo no Brasil. Tem 4 histórias que preparam o cenário para a forma e desenvolvimento do protestantismo brasileiro. Primeiro, a igreja congregacional. Quase que ninguém conhece muito, mas existe a igreja congregacional, né? Esse médico escocês, o Robert Kelly, em 1809 a 1888, treinado na Igreja Livre da Escócia, criou a igreja congregacional no Brasil. Então, já é no século XIX, né? A igreja presbiteriana, a Assembleia Geral das Igrejas Presbiterianas nos Estados Unidos, em maio de 1859, aprovou a nomeação de Ashbel Green Simonton, de 26 anos. Em 12 de agosto de 1859, ele desembarcou no Rio de Janeiro, organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio em 1862, e a Igreja Batista. William Bugbee e sua esposa Anne passaram por Santa Bárbara, interior de São Paulo, em 1881, mas resolveram radicar-se em Salvador, na Bahia, a capital eclesiástica do Brasil. Ali, com Zachariah Taylor e Antônio Teixeira de Albuquerque, até que enfim um nome bom, né? Antônio Teixeira de Albuquerque, fundaram a primeira igreja batista brasileira em outubro de 1882. Sabe que até hoje eu estou tentando achar a segunda igreja batista e nunca acho. Só tem primeira. Então, lá eles fundaram a Igreja Batista em 1882, que é uma tradição, né? Lá a Igreja Batista foi fundada e de lá se espalhou para o Brasil todo, né? E, por fim, o pentecostalismo no Brasil. Nós temos a Assembleia de Deus, né? A mudança mais dramática que ocorreu mais tarde no protestantismo da América Latina surgiu com a chegada da forma pentecostal do cristianismo. Essa modalidade, originada nos Estados Unidos, bem no início do século XIX, veio para a América Latina em 2 modelos distintos, sueco e italiano. Então, qual era o modelo sueco? O modelo sueco era a Assembleia de Deus. Começou no Brasil por Gunnar Wingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, no Pará, em 1910. Foi lá que nasceu a Igreja Assembleia de Deus, né? Eles trabalharam e ministraram na primeira Igreja Batista até que o primeiro brasileiro recebeu o batismo do Espírito Santo, Celina de Albuquerque, em junho de 1911. Né? Então, aí que começa o pentecostalismo no Brasil. A primeira Igreja da Assembleia de Deus foi formada em 18 de junho, com 17 membros saídos da Igreja Batista de Belém, além
dos dois missionários. Então, assim que se formou a Assembleia de Deus, né? E com essa visão já do pentecostalismo. E a outra linha, que é a linha italiana, é a Congregação Cristã do Brasil, né? Esse Luiz Franciscon era um ítalo-americano, foi para São Paulo no mesmo ano que Wingrenberg iniciava seu ministério lá da Igreja Batista, né? Ele foi convocado para pregar na Igreja Presbiteriana no Brás, mas os líderes não quiseram acompanhar suas práticas. Ele retirou-se, levou consigo alguns dos membros e começou o que deveria tornar-se a segunda maior denominação pentecostal do Brasil, Congregação Cristã no Brasil, no estado do Paraná. No mesmo ano, ele iniciou na Argentina outra obra entre os imigrantes italianos em Buenos Aires. As duas igrejas que nasceram do trabalho de Franciscon na Argentina continuam presas ao etnocentrismo e se mantiveram relativamente pequenas, né? Mas no Brasil eles devem ter mais de 5.000 igrejas, né? Todos de prédios próprios, né? E com aquela fachada quase todas iguais, né? E com uma administração financeira centralizada no Brás, né? E assim a gente chega no fim. Se você chegou até aqui, você é um vencedor. Parabéns. Muito bem. Eu vou passar para vocês o link para vocês fazerem a avaliação. Sei. Então, antes de vocês abrirem o link e fazer a avaliação, eu gostaria dos seus comentários, perguntas. A gente sabe que foi assim um apanhadão geral, né, das coisas, mas eu espero que pelo menos tudo isso que nós vimos já abra uma grande porta para vocês se interessar por história, né? Na página 71, nós temos uma pequena bibliografia, né? Uma referência bibliográfica para vocês se aprofundarem um pouquinho mais no conhecimento, se quiserem, né? Então, eu agradeço a todos vocês, né? Temos 34 pessoas que chegaram aqui. Eu agradeço a todos mesmo, né? E eu gostaria que vocês fizessem perguntas, ou se tem perguntas para fazer, né? Ou algum comentário, não precisa ser só pergunta. Eu queria agradecer a oportunidade, Pedro. Foi muito bom participar do curso. Lembrei de muita coisa que lá no passado, né, já com 55 anos, tem que voltar lá atrás e sair garimpando informação. E foi muito legal repassar pelas informações. Tem bastante coisa nova que também veio para a gente poder refletir e meditar, né? Principalmente das épocas mais recentes, principalmente, que a gente vê a influência mais forte na igreja, como a partir do iluminismo, as mudanças que vêm da França, dos seus pensadores, né? As grandes contribuições que nós temos aqui no Brasil, no judiciário, no legislativo, no executivo, com Rousseau e com outros, Montesquieu, e um grupo que influenciou muito a questão do modelo de pensamento para a igreja, porque a gente tinha muito a força na questão da fé, e a gente percebe que a gente entrou muito com a questão do racional, né? De fazer tudo pelo racional, pelas considerações práticas. E isso não é ruim de todo, lógico que não, que promoveu o crescimento e amadurecimento da sociedade. Mas a gente percebe que na questão da igreja, se não houvesse esse posicionamento fundamentalista, a gente teria se perdido de verde e amarelo, literalmente. É verdade. Então a gente vê como que é importante a gente ter um posicionamento sólido, a gente não ser politicamente correto. Logicamente tem que ser sempre educado, tem que ser elegante dentro do possível, mas a gente não pode abrir mão das nossas posições, da nossa crença, e tem que se posicionar com muita firmeza,
porque se não fossem esses homens do passado, a igreja não estaria aqui hoje e nós não teríamos resguardado boa parte da nossa base de fé cristã, judaico-cristã. Obrigado por essa oportunidade que você concedeu para a gente. Tá? Deus te abençoe grandemente. Amém, amém. Muito obrigado. Ô Pedro, você consegue traçar um paralelo? Está me ouvindo? Eu estou travado na imagem, mas você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você consegue traçar um paralelo entre essa evolução do movimento pentecostal e a abolição da escravatura nos países por onde ela foi passando? Existe esse link? Então, cada país tem a sua história, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos ele tem um movimento que era muito mais assim de pessoas evangélicas, mas no Brasil não, né? O Brasil foi mais várias outras forças, né, que fizeram O Brasil foi o último país, na realidade, a abolir a escravatura no mundo, né? Mas eu estou falando dos Estados Unidos mesmo e da Europa como um todo. Não, dos Estados Unidos teve sim, teve esses vários movimentos dos evangélicos em favor da liberdade dos escravos, né? E tanto na Europa, na Inglaterra, né, já no século XVII, na Inglaterra eles já batalhavam pela liberdade dos escravos, né? É interessante, se eu posso participar, Kiko, se me permite. Claro. A Inglaterra, ela sempre teve uma característica expansionista tremenda, tanto é que você tem colônias da Inglaterra para tudo lugar do planeta, né? Colonizador, né? Desde a Malvina até na Índia. Então passou pela África do Sul e por tantos outros lugares, muitas colônias. E a despeito de que ela realmente era fortemente influenciada pelo Evangelho, mas ela tinha um viés expansionista e escravagista também. Porque nós vemos que a história, por onde passaram os ingleses, inclusive por Israel, na época que eles deixam Israel naquela divisa com o Líbano, ali naquela situação em que Israel ia se libertar e até lutar contra eles tinham um viés dominador muito forte. Então essa pergunta do Kiko é interessante porque eles eram realmente precursores, pregadores do Evangelho. Eles abriam colônia e levavam a palavra. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um viés escravagista muito forte, né? É uma coisa muito interessante isso. Porque o escravagismo era um tipo de um comércio, né? Eles não iam lá escravizar as pessoas já eram escravas, né? Ele comprava os escravos, né? Mas dava uma sequência, né? Era uma prática normal da época. Era a cultura, né? Os próprios negros vendiam negros, era uma cultura. Então, é como na Grécia, né? Tinha vários escravos, e em todo o mundo sempre houve escravos, né? É cultural. Então, mas a minha pergunta é se o movimento, o Rubem embarcou aí na ideia, se o movimento acelerou essa questão da revisão dessa cultura escravagista. Certamente acelerou, sim. Né? Então, por isso que eu acho que no Brasil a coisa foi muito tardia, porque era... Chegou depois da escravatura aqui, né? E porque era um país essencialmente católico, né? E então a ideia demorou para... Isso. Pedro, muito bom, viu? Deixa eu Agora é fazer minha uma vez, pergunta. Rubem, só um minutinho. Pedro, é muito bom te ouvir, viu? Eu tenho o privilégio de ter, para quem não sabe, de ter o Pedro como meu tio, e além de tudo isso que eu venho aprendendo com ele nos últimos tempos, eu devo dizer que quem me ensinou a gostar de música clássica foi meu tio Pedro. Então, se vocês me ouvem cantar hoje na igreja, a culpa é dele. Amém. Glória a Deus. Fala. Pedro, eu queria fazer uma pergunta que quando você apresentou a questão da expansão do avivamento, eu não sei se estava em ordem, você apresentou na sequência, mas os primeiros países para os quais foram adicionados os esforços do avivamento, a maioria deles estavam no Oriente. Você mostrou China, Japão, mostrou Indonésia, mostrou Austrália, mostrou... não. Esse daí, a aula ficou dividida entre missões e avivamento. Sim. Então as missões foram dirigidas para lá. Fortemente para lá. Isso. Aí só tinha a África no primeiro bloco, e depois você falou dos Estados Unidos e tantos outros que vieram na sequência, Suíça, Alemanha e por aí vai. Mas você falou da questão das missões que foram para esses países. Interessante que houve um esforço muito direcionado para a Ásia, para o Extremo Oriente, né? De uma vez só.
que a maioria dos países que foram citados simplesmente foram os países de cultura oriental, de cultura milenar, E é e parece que engraçado. houve uma tendência de Então, levar veja isso. também pela rota dos navios, né, que estavam mais desenvolvidas. Ah, legal, pode ser sim, com certeza. Legal, faz sentido, né? Foram pela logística, pela facilidade que tinha de transporte. Bacana. Mais alguém? Então, ó, eu já disponibilizei para vocês a avaliação do curso. Se vocês abrirem no celular, ela tem, se vocês passarem o dedo assim para a esquerda, tem mais opções para vocês avaliarem lá, né? Tem bom, ótimo, ruim, não sei o quê, tem umas 5 opções, mas quando ele está de pé parece só 3. Aí vocês deslizam um pouquinho para lá que aparecem as outras opções. Ou põe o telefone na vertical, tá bom? Não precisa ser hoje, se vocês não quiserem, mas eu gostaria que vocês fizessem essa avaliação. Não aparece o nome de ninguém, né? Porque é importante para mim e é importante também para o pódio, né? Com o pastor Zé Luiz, para a gente melhorar o nosso curso, ter outras formas de apresentação e tal, né? Então, seria bom se fazer essa gentileza. Tá bom? É o primeiro curso online. Então, sabe que eu fui o pioneiro, então deve ter um monte de dificuldades. Pedro, eu queria agradecer também, foi muito bom estar participando dessa aula, lembrando de um monte de coisa, tentando aplicar isso, né? E tendo algumas referências que eu acho que isso é que, para mim, foi muito importante. Como eu te falei hoje de tarde na mensagem, foi muito bom, te agradeço muito, que Deus te abençoe cada dia mais. Tá, muito obrigado. Hoje, a metade da aula, eu tive problema com o meu celular, tive que trocar para o celular do Zeca, eu não estava te ouvindo direito, mas depois da aula gravada, se tiver alguma dúvida, eu mando para você. Tá ótimo. Deus abençoe. Obrigado, amém. Eu quero aproveitar e dizer que desse grupo todo, 2 de nós participamos da aula experimental, lembra, pastor? Eu era um deles. E eu quero dizer que eu estou muito feliz que no curso, não só com relação ao seu conteúdo, com a apresentação, ele superou em muitas minhas expectativas. Eu agradeço a Deus a sua vida e a oportunidade de podermos ter participado nesse primeiro curso online da história da igreja. Parabéns a todos os participantes, e especialmente ao pastor e à sua equipe, né? Porque tem gente aí lhe dando apoio também aí por trás. Que Deus continue abençoando sua vida abundantemente, viu? Muito obrigado, querido. Marlena, Jennifer, Joyce que ajudou. Pedro, parabéns mesmo pela aula, maravilhosa mesmo. E, cara, tenho me sentido engrandecendo no conhecimento da palavra do Senhor, né? Através da vida de você, do Rubens também que está na aula aí. É maravilhoso você conhecer a história da igreja e conhecer mais de Deus, né? Esse é o nosso Deus que nós servimos, né? Tá ótimo. Obrigado. Eu gostaria de pedir ao pastor Rubens para fazer a última oração para a gente terminar. Glória a Deus, me sinto honrado, querido. Deus seja louvado. Amém. Pai bendito, nós queremos te adorar e nós queremos te glorificar. Nós queremos te bendizer porque o Senhor é Deus e ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nós não podemos deixar de te honrar pela vida do teu servo, pela vida da sua família. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua dedicação, pela sua exposição, por ele se permitir ser usado, meu Deus, para ensinar a outros. Que ele continue sendo usado com graça, com poder, que o Senhor conceda a ele, Pai, a recompensa da honra. A tua palavra nos ensina, meu Deus, que nós devemos honrar aqueles que presidem bem sobre nós, principalmente aqueles que nos ensinam e aqueles que ministram a palavra. Que o Senhor possa dar dupla honra ao teu servo e a honra que vem do Senhor vem na justa medida. Nós o abençoamos e declaramos com gratidão a sua bênção sobre ele, sobre a sua família. Que o Senhor abençoe cada filho teu que aqui estudou, que se inclinou para ouvir a tua palavra, que tirou um tempo para ouvir, meu Deus, a aula, mesmo que não tenha sido
ao vivo, mas tenha sido a posteriori, que o Senhor possa abençoar a cada um com conhecimento. Mas, acima de tudo, que a tua virtude, que a tua unção, aquela que quebra o jugo, Pai, o jugo da escravidão mental, da escravidão intelectual, da ignorância, possa vir sobre cada um de nós e alcançar, inclusive, a nossa família. Nós te louvamos por tudo e te adoramos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. Obrigada. Boa noite. Eu já estou batendo palma daqui, ó. Tá ótimo. Muito obrigado. E para mim foi uma honra e um grande prazer ter essa oportunidade de falar com vocês, né? Nós ficamos com a frequência entre 35, 40 pessoas e foi muito bom mesmo, né? Vocês permaneceram até o fim. Muito obrigado. Deus Mas eu acho que você deve se preparar porque essa coisa do online vai ser uma tendência. Viu? É, verdade.